Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está mudo, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês. Alô Adriana Varela, querida amiga comunicadora de talento, um abraço grande. A última vez que a gente se viu foi lá na Castelo Branco, Universidade de Castelo Branco, não foi, Adriana? Quando teve aquele fórum do rádio, né? Lá estava você, lá estavam nossos amigos queridos todos, o Maurício Menezes, a quem eu mando um grande abraço, que veio de lançar um livro, né, muito interessante. Então, olha, o nosso carinho, o nosso abraço a todos que estão nesse momento em sintonia com a gente. Olha, minha gente, toda vez que eu pego aqui esse celular, eu assim, não vou dizer o nome de todo mundo que está ouvindo a gente, porque é só através de outro, que esse aqui passa muito rápido, né? Então tá aqui, olha, o Maurílio de Castro, que está nos vendo em Brasília, a Suzana Vieira. Alô, Suzana, um abraço, querida. Também o Almeida Vasconcelos. Alô, Almeida. O Salvioli, grande Salvioli, está no Rio Grande do Norte, aproveitando aí as praias do Rio Grande do Norte, o nosso carinho, o nosso abraço. Pois é, e a aprovação da reforma da Previdência, entenda ponto a ponto, a proposta que foi aprovada em primeiro turno. O projeto terá que ser aprovado também em segundo turno e ainda poderá sofrer modificações. A proposta da emenda à Constituição, PEC, para mudar as regras da aposentadoria, foi apresentada e está sendo realmente um sucesso do atual governo. A Comissão Especial da Câmara aprovou o texto com mudanças na semana passada a partir do parecer do relator Samuel Moreira. E ontem realmente teve uma votação expressiva. Entre outras coisas, a gente vai falar sobre isso e será um prazer muito grande falar com vocês cada vez mais, discutindo a situação que a gente está vivendo. Muita gente preocupada. Alô, Rui Taveira! Rui Taveira da Sul América Paradiso, né? Alô, Rui, um abraço grande, disque jockey. Rui, quando der, por favor, me liga. Você tem meu número, né? Que a gente terá muita honra de recebê-lo aqui mais uma vez, tá bom, meu amigo? Pois é, então é isso. Lembrando que este programa é uma oferta das espadaskatana.com.br, onde você pode adquirir autênticas espadas samurai, que são importadas lá do Oriente, na maior tradição japonesa, e você terá em casa uma autêntica obra de arte, e é muito importante você ter conhecimento disso. Então vai dar uma chegadinha lá no site da espadaskatana.com.br. Sem mais delongas, como sempre acontece, eu vou mostrar para vocês os nossos participantes do dia de hoje. Olha lá, gente, o nosso querido Dr. Baltazar Salgado, um dos principais advogados do Rio de Janeiro e do Brasil. Bom dia, Dr. Baltazar! Bom dia. Muito bem. Também conosco esse grande jornalista que é o Gélcio Cunha. Bom dia, Gélcio. Bom dia, Fernando Sérgio. Tudo bem? Bom dia a todos os visualizadores desse programa magnífico. Muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Estar ao lado aqui do nosso querido professor Dr. Baltazar. Exatamente, além de que presidente da
da fraternidade do rádio, fraternidade da comunicação, né? Muito bem. E eu queria também dizer que daqui a pouco deve chegar aqui, está chegando com certeza, o jornalista, o Fábio Antônio, né, que vai participar dos debates aqui. Isto colocado, isso posto, como sempre aconteceu no rádio, e a gente repete aqui, vamos pedir a bênção para o programa do dia de hoje. Vamos à chamada prece de Cáritas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, e a Denise Guzmán está dizendo para a gente que está muito frio lá em Nova Iguaçu. Muito bem, a Jaqueline Cunha, que é filha direta do nosso querido Gelson Cunha, está vendo a gente. Ô Jaque, o Marcos Gomes, alô Marcos Gomes, que é superintendente até hoje, se não me falha a memória, da Rádio Nacional, o Sérgio Braga, Ana Lúcia Palmieri, Leila Fortunato, Meire Nascimento lá em Bauru, alô Meire, Fabrício Amaral, Mara de Roche, Luiz Martins, Zezé Ferreira, é muita gente, Damião, Dolores Martins, Otácio de Andrade, Ângela Luquezzi, Monique Leonel, minha sobrinha querida, Dr. Oscar Berro, sempre muito talentoso, Maria de Fátima e o professor Isaías Laurentino. Recebe aí o nosso querido abraço. O Robson Lucas Rocha também está mandando um abraço. E agora você sabe, hoje é dia do Self-Made Man, ou do Self-Made Program, se você permite. Nós vamos aqui agora para a nossa sala de visita. É que com as duas mãos eu não consegui ainda virar a imagem, mas vou pedir. Gelson, tudo bem com o amigo, querido? Tudo bem, meu tudo querido, conformes? tudo sob controle, estou tomando uma aguinha aqui. Faz muito bem. Que o Fernando Sérgio,
Que sou eu. trouxe para mim. Eu ia chamar você de apelido, mas... Eu também estou fazendo curso de garçom agora, com o maior prazer. Esse negócio de botar apelido nos outros está causando problema em família. Em família, o pessoal está... né? Mas você continua aquela figura... Eu, como tive 300 apelidos, né? É mesmo? Desde filé de borboleta até Sei. Eu não ligo para essas coisas, entendeu? Eu tenho uma prima, ela deve estar ouvindo a gente nesse momento. Desculpe, Tânia. É o nome do talentosíssimo filho dela. Ela teve, inclusive, um programa na televisão. Entendeu? Que bom. Alberto José. Sei. Teve um dia que eu chamei. Pô, o Betinho tá cada vez mais bonito. Betinho não, Alberto José. Bobagem. Eu tenho o meu amigo Juneca lá em Paraíba. Sei. Entendeu? Que eu virei um dia, Juneca, a mãe dele, Dona Norma, foi minha primeira professora. Né, no primário, eu tinha 7 anos só. Sei. Ela virou, o nome dele não é Juneca não, o nome dela é Júnior Amaral, Amaral Júnior. Sei. Então, eu não boto apelido, não chamo ninguém de apelido mais. Então, deixa eu cumprimentar aqui o meu amigo querido, professor Baltazar, professor doutor. Exato. Né? E cumprimentar você, agradecer a você pelo convite, exaltar aqui a Santa Samira, porque aguentar você 50 anos não é fácil não, 50 mais, né? E agradecer a todos os visualizadores que estão nos acompanhando aí, inclusive a minha filhota, Jaqueline Cunha. Daqui a pouco pode ser que o Diego Cunha pinte aí na área. Só que ele está nesse momento lá na Super Rádio Tupi, ouvindo o Antônio Carlos, e vai, com a graça de Deus, fazer caminhada agora com o Antônio Carlos na CN. Bom, a gente fica muito feliz. Baltazar Salgado, nosso querido amigo, né, Baltazar? Bom dia. Bom dia. O que você tem a nos dizer dessa primeira aprovação, por assim dizer, do texto base, né, da reforma da Previdência? Não, já se fazia necessária essa mudança há algum tempo, porque a coisa extrapolou. Porque havia alguns países que entraram nesse curso de muitas benesses do Estado, como foi a Grécia, a França, porque houve uma debacle financeira. E o dinheiro é aquela história, dinheiro não nasce, não há casamento entre notas para que o dinheiro se multiplique. E se você emitir dinheiro, gera inflação. E o que ocorre? Quando começa a exceder a arrecadação, o que os governos fazem? Eles jogam títulos no mercado, ou seja, pede empréstimo a bancos ou coisa que o vale. Você vê a nossa dívida aqui, passou já de trilhões, a dívida aqui brasileira, de empréstimos que o governo tem. Não emite, mas pede dinheiro emprestado. E a Previdência era um foco. A verdade é essa. Gente se aposentando muito cedo, porque a sobrevida hoje se estendeu. Alguns anos atrás, 50 anos, as pessoas duravam um pouco, 60. Hoje tem gente aposentada com 90, quase 100 anos. E não contribuiu para cobrir esse dinheiro, logo há um déficit. Aí tem que tirar de outro lado. Aí tira da saúde, tira da educação, para pagar os ativos dos aposentados. E outras despesas que se tem, né? Defesa, segurança. E a Previdência era um dos focos negativos que os governos tinham, quer federal, quer estadual, quer municipal. Isso. Agora, há um processo legislativo. Eu me lembro que Getúlio Vargas, quando ditador, ele baixava um decreto, no outro dia já estava em execução. Eu, quando comecei a advogar, nós tínhamos aqui, só para dar um exemplo, era um decreto-lei, que tem efeito de lei, 24.150. Isso era a lei de luvas, a lei do comércio, coisa que o valha. Ele assinou num dia, no outro dia já estava vigindo. Ele foi 15 anos ditador, agora não, nós temos um processo legislativo, há uma depuração. O executivo manda, o legislativo vai depurar, as classes, enfim. E aí volta para o executivo, como diz o nome, executar. Mas o primeiro poder de uma nação é o legislativo. Certo. Eu sou um fã incondicional do parlamentarismo. Somos os dois. Por quê? Porque no parlamentarismo é o parlamento que manda, que governa.
E o parlamento ele tem mais agilidade. Você vê que o líder da maioria é o primeiro-ministro. Isso. Você vê na Europa. E se fizer besteira, cai rapidinho. Exato. O executivo é um apêndice do poder legislativo. É. Você vê que a Inglaterra não tem Constituição. A Inglaterra é o direito consuetudinário, é o costume. Ou seja, se o ônibus começa a girar todo dia pelo lado esquerdo, Sei. tem força de lei. O costume lá prevalece muito, não há Constituição. E o parlamento lá é ágil, que eles se reúnem todo dia, discutem e a coisa em execução. Aqui nós copiamos o presidencialismo dos Estados Unidos, mas lá é outra cultura, é outro, o modo de viver de americano é diferente do nosso. Mas se a lei que manda, nós temos que seguir o império da lei. Legis habemus. Logo tem que passar pelo parlamento para depurar. É verdade, concordo plenamente. Ô Gelson, você tem alguma preferência entre o regime presidencialista e o parlamentarista? Eu e Baltazar, sem querer influenciar, somos parlamentaristas há muito mais tempo do que se imagina. Mas a gente imagina também que esse tipo de coisa só acontece na medida em que o país tenha uma educação bem mais forte do que, infelizmente, nós temos no país. Pode ser pretensão da nossa parte, eu queria saber a sua opinião. Eu concordo com vocês, eu também sou favorável ao parlamentarismo. Até porque o presidencialismo é um negócio meio esquisito, né? A gente vive presidencialismo no Brasil. Verdade. Tá certo? E o presidente da República, tudo precisa de aprovação do Congresso Nacional. Aí a gente vê lá aquele monte de homem lá, a maioria tudo bandido, tudo ladrão. A verdade é essa. Se quiserem direito de resposta, eu acho que você vai dar. Claro, é isso? Claro. Mas ao longo da minha carreira, pouquíssimos pediram direito de resposta e sempre a minha postura foi essa. Um deles foi o Francisco Dornelles, que ligou para o de Andrade, da Rádio Globo, pedindo direito de resposta porque eu chamei de bandido. Eu falei, absolutamente. Eu falei a maioria, eu não falei que todo mundo. Eu não falei que todos são bandidos. Tem exceções, entendeu? E o Valmir, que era o operador da época, ele, meu camarada, né? Meu camarada, ele já tinha preparado o que eu disse, né? Eu falei, eu critiquei os políticos da forma que fiz aqui agora, mas eu falei, com exceções. Essas exceções podem ser 1, 2, 50, 100, 150. Eu acho que a maioria não vale nada. Não vale nada, e a prova disso é que eles não votam para cortar as mordomias deles. Entendeu? Então a gente vê, ali é bonito, o Rodrigo Maia se emocionando, né? Eu achei bonito por parte dele, né? Eu acho ele fez um discurso ontem tá de líder mesmo, né? A política é importantíssima, concordo, né? Ninguém vive sem política, o mundo inteiro toca política. Não, você tocou num assunto importante que eu vi também o discurso e pela primeira vez realmente eu sou obrigado a aplaudir o Rodrigo Maia. Porque ele foi importantíssimo. Olha, chega o homem, tá vendo? Sabe como é que chama? Ele não pode chegar em silêncio. Isso aí é complexo de prima dona. Ele não pode chegar em silêncio. Por último, para ser notado. Ele não quer saber o que a gente está falando, se é coisa séria, se não é. Normalmente é coisa séria. Ele quer aparecer. Olha só, você devia estar de rosinha. Olha só. Aí com o buquê na cabeça. Tá vendo? Eu tô com a melancia pesada. Aí aparece mais, né? Tá certo. Eu estou lembrando ao senhor Gelson Cunha, hoje tem que deixar o programa às 8h30, né, Gelson? Tem um compromisso inadiável. Às 8h30. Compromisso Ai, meu Deus de última do hora. céu. Nós vamos encontrar mais tarde, né, bem? Vamos bem. Tá. Eu encontrei com o meu Baltazar ontem à noite, bem. Saiu um bem aqui, mas eu cheguei aqui com a outra postura. Parar com essas frescurites de ficar dando beijo no outro. Mas não recusou o beijo que recebeste de azul, do Fábio Antônio. É engraçado que ele me ligou ontem para me convidar para esse evento, me chamando de Afonsinho. De Afonsinho. E quer parar com a brincadeira. Sei. Eu ainda atendi no Viva Voz, uma opção de gente do meu lado. Oi, Afonsinho. Explica que é o Afonsinho. Eles que não botam mais apelido em ninguém, tá vendo? Tem muita gente que acompanha o programa do Fernando Sérgio que já sabe o que é o Afonsinho, mas tem muita gente que está entrando agora e não sabe o que é. O Afonsinho era um gay que eu tô com 60 e alguma coisa, né? Muitos. Eu tô com 50 anos, ou um pouquinho mais, eu era menino, já existia na minha terra. Era um dos gays mais famosos da minha cidade. O Afonsinho. Afonsinho e o Pedro Alicate. Pedro Alicate era o pessoal da baixa renda, Afonsinho o pessoal mais
Pedro Alicate, ó. Por que que o nome dele Pedro Alicate. Deus porque... não tem, de repente ele tá que devia provavelmente apertar as pessoas muito na hora do abraço. que é um sábio mestre. Por que o apelido do rapaz seria Pedro Alicate? Na sua opinião? Olha, alicate comprime. Isso. Como conceituário disso. Vai ver que ele não sei o que é que ele comprimia, né? É verdade. Dizem que aquela terra de Além Paraíba, ela tem um sortimento muito grande de gente que comprime. De gente que comprime. Isso eu não sei. Aliás, eu não sou homofóbico, não. Não, quem é que está falando isso? Exato, não. Eu respeito todo mundo, claro, bem. Claro. E cada um é uma opção, a verdade é essa. Cada um que comprima o que quiser. É verdade. Se mandam para o Rio, se ficam... não sei, cada um tem o compressor que merece, né? O professor Fernando Sérgio, permita aqui, eu vi como você vai saber responder uma pergunta que eu vou fazer. Eu tive acesso ao seu sem querer. Prontuário? Sem querer. Não, seu prontuário. Seu exame de sangue. E vi que a sua progesterona tá baixa. Né? Você está achando isso, né? Mamãe, aquela Santa Senhora, continua no céu. Ó, deixa eu fazer. Respeito. Não, só pergunta. A gente quer dizer que aquela senhora gostaria de que ela continuasse cada vez mais. Agora, para quem não sabe o que é progesterona, quem souber pode explicar. Progesterona é uma coisa, testosterona é outra. O que é progesterona? Ele vai explicar. O que é a progesterona? Bem, testosterona é um hormônio masculino. Mantém o homem ativo. Eu assim, pum, pá, entendeu? Que come banana enfiada onde? No abacate? Absolutamente. É banana com goiaba na água. Baiana? É um Viagra. Ah, não, banana. Como é que vai enfiar uma baiana na água? E com a goiaba. E com a goiaba. Você pega a banana, uma banana só. Você faz todo dia, criança. Aí pega, lava bem lavada a banana. A goiaba. A banana vai na natura. Aí bota o liquidificador com água. Com açúcar, adoçante, o que quiser. Entendeu? Sei. Aí toma aquele troço. E aí acontece Viagra natural. O senhor não falou o que é progesterona. Progesterona, de repente eu tô errando aqui o nome do negócio, mas vou ver no Google. Mas progesterona, eu acho que progesterona é o hormônio que anima a mulher. A mulher. Ele falou progesterona. Então quando as pessoas falam essa mulher é fria, porque não, às vezes a progesterona dela tá baixa. Deixa eu fazer uma Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no Google também. Isso, enquanto você procura aí. Sei. Agradecer o professor Baltazar, que ontem me proporcionou uma noite maravilhosa. Que bom. Eu fui encontrá-lo mais 8 amigos de Braz de Pina. Sei. E nós nos encontramos ali no Sindicato do Chopp. E foi um papo que quase que não teve fim. Que maravilha. Ficamos lá quase até 9 horas da noite, não foi? Batendo papo, tomando sopa. Ali é muito bom. Ali é muito bom. E para minha surpresa, aquele almirante é meu vizinho de prédio. Né? Eu moro no 332, ele mora no 334. Ali é o vizinho. Isso, e fomos conversando. Fomos todos garotos, nem pé de chinelo. Nós éramos pé descalço mesmo em Brasipina. Olha época, só. E jogávamos futebol na rua. Eu lembro quando aparecia um automóvel, todo mundo ia olhar, porque não tinha trânsito. Porque Brasipina foi um bairro, não só Brasipina, como a Vila Cosmos, foi projetada por Oscar Niemeyer. Eu não sabia, olha. Que ele era coisa, arquiteto da Cosmo Capitalização, uma empresa que eu nem sei. E todas as famílias foram ao mesmo tempo. Eu nasci lá, me criei, e daquela época um grupo se destacou. 2 são alta patente na Marinha, enfim, do Exército, advogados, empresários, agora temos mais um jornalista. Isso. E nós, pelo menos, há mais de 30 anos que nós nos reunimos. Sei. E rememoramos aquele passado, tem sempre uma fotografia. Muito legal. Enfim, há uma história, a verdade uma história é essa. Por trás. E está tudo hoje quase batendo os 80 ali, mas tem uma vivência. E esse liame, essa amizade permaneceu. E nós estamos adquirindo valores que estão chegando. Claro. Quem se atrelou a partir de ontem
É aqui Que, o nosso que amigo. beleza, tá Que vendo? honra, hein? Eu não fui convidado, não. Você não é de Não, nem Brasília? eu, nem é eu só fui quem convidado, nasceu em tá vendo? Brasília, desculpa. Eu sou um mineiro carioca. Isso, entendeu? você nasceu em Além Paraíba, lá no Eu sou Alicate. de todos os É. bairros. Cidade do Alicate. Zé do Alicate, como é que é o Pedro eu Alicate, não né? estava errado, não. Progesterona é esse hormônio da mulher. Na mesmo, força entendeu? ovário da mulher. Progesterona age em todo o corpo físico da mulher, preparando-a para a gravidez, Que inclusive. coisa bacana. Entendeu? Muitas mulheres têm deficiência de progesterona e isso não parece ter um significado muito importante para o organismo. Mas tem, importantíssimo. E aqui está dizendo que todo homem que fala muito em testosterona, na verdade, tem deficiência da mesma. Quer dizer, Eu acredito nisso. claro, quem muito fala, pouco faz. Exato. Mas num ambiente aqui que só tem homem, de fato, minha filha, minha testosterona... Tá lá embaixo. Agora, substitui vocês três por 3 mulheres. Vai ter gente que vai ter um uma ataque. negra, outra branca e outra parda. E aí acontece o quê? Nada, absolutamente nada. sai de baixo. Há uma terminologia moderna. Diga, Baltazar. Que você vai assimilando com o tempo, que se chama propaganda enganosa. Sim. Né? Isso, Ó o muito Conar, bem. isso Você ouve e tal, e avalia e tal. E falar nisso entre homem e mulher, hoje em dia a mulher está com um status na sociedade bem acentuado. Com todas as deficiências que a mulher ela tem, é claro. É a menarca, a menopausa, o aleitamento, a gravidez, o estado puerperal. Mas ela hoje, intelectualmente, a mulher é igual ao homem. Uhum. O homem tem a força física, a força bruta, mas intelectualmente elas estão até nos superando. Sim. Olha, a Lúcia de Almeida está dizendo aqui, isso não é deficiência não, doutor Baltazar, é qualidade. Eu acho que talvez seja uma qualidade, mas isso mitiga muito a ação da mulher. É claro. Você vê, o estado puerperal, a mulher quando tem o filho, ela fica. Você vê que se ela mata o filho na hora, é um infanticídio, porque ela está em estado puerperal. Se ela passou um mês ou coisa que ela mata, já é homicídio. Logo, há uma deficiência orgânica. Mas tomara que ela não mate ninguém, né? Ninguém. Eu digo na área do direito penal. No direito porque penal. Não, o e estado existem pós-parto, situações que... Sim. E o aleitamento também é uma série de coisas. Tanto é que hoje é uma licença de 6 meses, né? Isso. Que a pessoa tem que cuidar Fundamental, do muito filho. E importante, isso, profissionalmente, ela Exato, tem fica uma série de distante regalias. da sua profissão, né? Sim. Tem uma série de regalias, mas intelectualmente eu não vejo diferença. Eu acho que as mulheres estão até superando aos homens. Eu acho elas também. são Também muito não tem disciplinadas. elas Eu não acho têm- também. Eu acho que... Muito focadas, E com tudo responsáveis. isso, elas estão se firmando na sociedade. Verdade. Tão bem disse o doutor Baltazar, o Fábio, que você vê o destaque das meninas no futebol feminino, Sim. na Copa do Mundo agora, e de moças, né, repórteres, que estão entendendo de futebol tão ou mais que os homens. É verdade. Ontem eu estava assistindo aquele jogo do Flamengo e tinha uma repórter feminina, não me lembro o nome dela, Sei. mas ela batendo Excelente, junto, eu vi. batendo com Falando Eric nisso, quanto é ali. que foi o jogo? Porque estava 1-0 a hora que eu fui dormir. Até 1 a a hora que eu 1. fui dormir Foi tava 1-1, João. 1-1, né? Ai, Jesus! Mas também Olha, dois gols levando em anulados. consideração o ser lá no estádio paranaense foi um bom resultado. E o andamento, quem viu o jogo Jogaram percebeu, muito, pelo jogaram menos a parte que eu não cochilei, né? Sei. O Atlético Paranaense Jogou muito. bombardeou mais. É um teve 3 time enjoado, gols né? anulados. Agora, os dois, 3 gols anulados, eu vi 3 gols anulados, 2. mas os 3 Os dois foram eram irregulares. irregulares. Pessoal, esse VAR é um saco, eu acho que está atrapalhando Eu também o acho. futebol. Perdeu a graça. Mas é outro negócio, mas é muito Tem mais hora que é verdadeiro necessário, você acreditar no juiz e no bandeirinha. verdade. Ou no juiz só. Verdade. Deixa eu ir embora. Por favor. Como eu tinha combinado, agora eu gostaria rapidamente, em 1 minuto, Por favor. falar sobre o que eu achei desse negócio da Previdência. Certo. Eu vibrei com a aprovação do texto básico, né, da reforma da Previdência, né, e o que eu atribuo a isso, de eu ter vibrado? Porque o Brasil não tem saída. Ou aprova isso, ou então... Ou então continua devendo a Deus e o mundo, o caos é maior. Então, e por que ficou assim? Por falta de planejamento. Falta de planejamento dos políticos, das autoridades.
E eu vou comparar, semanticamente falando, com uma rua de Botafogo, a Rua Voluntária da Pátria, onde tem lugares ali que os caras não pensaram que a cidade ia crescer, não. Entendeu? Se você passar... Aliás, Botafogo inteiro é assim, né? É, Botafogo Entendeu? Verdade. Você está em cima, você está na calçada, querendo atravessar para o outro lado, tem aquele monte de gente passando, é uma confusão danada, aí de repente vem uma bicicleta, ou vem um patinete, embora não possa, não é isso? Mas tá ali, e é ônibus, e é carro, aquela confusão. Então não houve planejamento quando fizeram Botafogo, né? Como a maioria das cidades, né? Então, mesma coisa em relação à Previdência. Eles não imaginaram, né? Será que, não tiveram noção de que a população ia crescer, ia chegar um momento mais que velha. a população ia ficar mais velha, viver mais, não sei o que, era a tendência natural da coisa, né? Então, a medicina evoluiu, a farmacopeia, tudo. Isso é. Exatamente. É verdade. Né? Então tá, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos nos encontrar hoje, né? Mais tarde, 1h30, lá em São Cristóvão. Não, é São Cristóvão. A memória dele é fantástica. Rua General Caldwell. É, a minha memória é General seletiva. Caldwell 222, onde fica o guarde aqui. E ali, ali o que é? General Caldwell. Não, qual o bairro? É no centro da cidade, rapaz. Se for no São Cristóvão... É perto, ali do lado. Eu posso E ali saber o do que, lado, que os sabe dois onde vão fica fazer ou é a proibitivo? Tupia, Botafogo, onde Eu fica... posso saber o que vocês dois vão fazer juntos? Isso, boa. Não. Você quer ir lá? Não. Os dois estão Não, convidados. você convidou agora? Uma sala de debates. Uma sala de... Bacana, que legal. Entendeu? Eu vou te passar no meio do caminho agora, senão eu vou perder o que eu tenho que fazer às 9. O endereço você passa para os dois. Se vocês puderem... Não vai faltar oportunidade, Eu mas hoje eu tenho gostaria compromisso. Ô, Gelson, eu gostaria até de ir, me sentiria muito honrado. Mas às 2 horas eu estou presidindo uma reunião do Lions Clubes Internacional, que eu sou o presidente. Então pronto. Exato. Convite com, Fica pra outra ocasião. convite com antecedência, não em Fica cima pra da hora. outra da ocasião. pessoa. Em cima fica difícil. Fica. Ele acha que o pessoal tem a vida dele. Rico, Então né? tá. Rico. Nesse Afonsinho. sentido. Afonsinho não. Fábio Antônio. Fábio Antônio. Fábio Daqui a pouco a gente se Vai com vê. Deus, filho. Professor doutor... Só aparece a minha mão aqui, faz favor. Aqui, ó, pode dar o cumprimento. Viu? Vamos do Eu cara. voltei a sentir o cheirinho ontem. Eu acho que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano. Copa do Brasil, A bem da verdade, você está Campeonato Brasileiro. sentindo esse cheirinho nos últimos 10 anos, né? Tchau, Aliás, pessoal. nos últimos 30. Tá, pode me desfocalizar. Continua o Pode, debate. Com certo. esse Desfocalizar. técnico português que fica que nem um doido na beira do campo, não sei se ele consegue O empatar repórter no da Mineirão. Globo até falou, esse cara vai infartar, Vai né? infartar, o cara não para, o cara tem que, pô. Mas não parece aquele técnico do Santos? Pode passar na frente da câmera, parece. você é mestre Ó, nisso. o Jorge Jesus, ele tem a garra que o Flamengo precisa. É, Agora, né? o problema é você enquadrar jogadores acostumados com chinelinho, entendeu? Que não veste a camisa com raça. O que aconteceu com a seleção brasileira nos últimos jogos agora, que até então não estava acontecendo. Certo. Os caras resolveram honrar a camisa e foram campeões. Entendeu? Mesma coisa tem que ser com o Flamengo. Joga o time que o técnico fica lá parado, porra, não serve pro Flamengo. Não serve. Mas olha, Ó, tô com Jesus e no abro. Tchau. Tchau, vai com Deus, vai pela sombra. Experiência dessas com os tristes. E os triques. E os triques. O jogador de futebol não gosta de disciplinador, não. Tem que ser o diálogo, conversar. A bagunça, a democracia que acontece no Brasil hoje, da bagunça, da esculhambação. Assumiu a seleção na Não, professor, segue aí. Tchau, se for por falta de adeus, o pé também tá dando. Adeus aqui. Quando assumiu a seleção brasileira, na época que foi campeão do mundo, ele disse, olha, vocês são profissionais, cada um tem que jogar, mas a diretriz é essa, e cada um no Brasil trouxe o título. Futebol disciplinador, eu acho que tem que ter uma certa moderação. As coisas estão mudando, né? Hoje, através da conversa, antigamente, você se lembra, quando a gente era jovem, principalmente na minha parte, talvez do Baltazar, os chefes, às vezes, nem olhavam para a cara do funcionário, davam broncas homéricas na frente de todo mundo. Hoje já há uma tendência da pessoa, tem que chamar a atenção de uma pessoa, puxa para o canto, conversa, né? São coisas assim, na família mesmo, se você chega em casa com o talante do pai, há uma rebeldia, e se você mantém o diálogo... Agora, Baltazar, traduz para nós, pobres mortais, o que é o talante do pai. O que é o talante do pai? Não estou com essa cultura toda, entendeu? O talento é esse, de oprimir, enfim, impor, enfim. Entendi. Isso que já não existe mais. O tempo da chibata, das galés, isso já passou.
disciplina em casa muito rígida. A coisa hoje em dia é o diálogo. É o diálogo, entre com amigos, certeza. entre pais, filhos. Como eu disse ainda há pouco, eu fui mais amigo do que pai. E hoje em dia meus filhos comigo, às vezes eu tenho até que me surgir. Espera aí, eu não sou velho assim decrépito, não. Tenham cuidado comigo demais. Me eu quero mandar um abraço para o Daniel Pereira, grande narrador da Sport TV. Daniel Pereira, trabalhamos junto lá na Manchete. Exatamente. Um beijo, Dani. Está nos vendo agora. Que Parabéns, bacana. Dani, pelo teu trabalho. Ainda outro dia meu eu estava... Que audiência qualificada. É verdade, é verdade. Abraço, aplauso pro seu trabalho, querido. Brilhante, Um brilhante, baita Daniel. narrador. Mas não é só isso não. Outro dia ele estava dando uma de apresentador, prova de que eu vi, né? E estava lá o telão atrás com os caras que estavam no estádio e ele tirou de letra. Fácil. Profissional de alta qualidade. Abraço. Também Eliane Santos, que nesse momento está dando um bom dia para a gente e está compartilhando. Muito obrigado. Agora, faltou a tua opinião, meu caro Fábio Antônio, com relação ao texto base da reforma tributária, da reforma da Previdência, que foi aprovado. Eu achei muito importante que é um pontapé inicial. Né? O que acontece? Esse jogo de empurra, né? Deixa para o próximo governo, não faz nesse governo, ou cede agora, ou negocia, ou fica no troca-troca. Eu acho que foi um pontapé inicial. Fiquei muito satisfeito com a condução do presidente da casa. Nós temos que aplaudir, realmente. O discurso dele ontem foi discurso desse, você concorda comigo, de estadista. Isso aí. Independente das coisas que eu não concordo, das diferenças que eu tenho com ele, pessoalmente e profissionalmente, mas ele ontem conduziu de uma maneira... E disse o seguinte: nós vamos votar e vocês suspendam as passagens aéreas, porque nós vamos resolver até sexta-feira. E é um pontapé inicial. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo mais. Antigamente, não tem muito tempo, talvez 20 anos atrás, se eu estiver errado, doutor Baltazar, nós vivíamos no máximo 65, 70 anos. É verdade. Ontem, na nossa mesa de jantar, tinha amigos com 78, 80 anos, lúcidos, ótimos. Entendeu? Então, estamos vivendo mais. E a garotada que está entrando é quem está pagando a conta. Só que vai se envelhecer mais do que se nascer. Né? Os casais hoje têm no máximo um filho. E esse um filho vai contribuir para 2 ou 3 aposentadorias. Então tem que fazer, ele conduziu muito bem. Agora é aquela negociação normal, me parece que vai para o Senado agora, ou tem mais uma votação, não sei qual é o rito, mas é o pontapé. O importante, né, Baltazar, eu estava ouvindo atentamente, concordo plenamente com a tua informação, independentemente das diferenças que eventualmente todos possamos ter, dentro daquele político. As pessoas não pensam igual e graças a Deus que não pensam igual. Mas eu estava aqui realmente pensando, a época da ruptura já passou. Já passou. Né? Aqueles que rompem com outras pessoas estão no sentido contrário da evolução da humanidade. Exatamente. Porque o mais difícil é você conviver com pessoas que pensam diferente, mas isso faz parte do show. E eu acho que o discurso dele, não sei se você teve a oportunidade de ver, eu peguei até por acidente, eu tinha mudado, estava uma coisa chata na televisão, e eu mudei para a Rede TV, que botou na hora do discurso. Então foi fortuito mesmo. Mas eu achei a capacidade do jogo de cintura, de elogiar aqueles que estavam a favor, mas também não esquecer de elogiar aqueles que estavam contra, e sem deixar de dar uma resposta a uma pessoa que comparou as ratazanas lá, deu uma resposta forte, mas com elegância. Eu pensei assim, eu tive a honra de ter no meu debate políticos de escola, né? A exemplo do Dr. Baltazar Salgado, de você mesmo que aqui está, que não é político, mas porque política com K em grego é vida, né? Então todos nós somos. Mas eu tive a honra de ter o César Maia, né, no meu programa há muitos anos atrás, em 98. Imagina o orgulho do pai nesse particular, né, porque mostrou realmente um preparo para a negociação, e talvez isso é que tenha guindado ele à presidência, sem fazer propaganda eleitoral, sem dizer não deixo de estar em discordância disso ou daquilo, mas eu achei que foi muito feliz. Olha, essa questão da Previdência, um dos itens que nós vamos avaliar com o tempo é essa previsão de amealhar recursos em 10 anos que tem uma reserva de R$1 trilhão.
E se você fizer uma avaliação, se nós voltarmos o filme da história, quando a Previdência começou a se fortalecer, vamos dizer, hoje a Previdência recolhe, vamos formular uma hipótese, 50 bilhões por ano. 35 anos recolhendo 50 bilhões, seria o quê? Talvez os 2 ou 3 trilhões de reais. Uhum. Muito bem, a não ser uma aposentadoria, por morte, por doença, mas o trabalhador, ele deveria ter em caixa hoje, talvez uns 2 trilhões de reais. Agora, o que ocorreu? Juscelino Kubitschek foi uma das pessoas mais encantadoras que eu conheci. Era um homem que eu era do outro lado, eu sempre fui lacerdista, até hoje eu mantenho amizade com o ministro Célio Borja, que é meu grande amigo, a Sandra Cavalcante, muito minha amiguinha, mas Juscelino Kubitschek, ele para construir Brasília, ele avançou no dinheiro do trabalhador. É verdade. Zerou a Previdência. Até a Ponte Rio-Niterói foi dinheiro da Previdência que foi roubado do trabalhador. Você vê que hoje tem que um ativo trabalhar para pagar um aposentado. Isso. E as aposentadorias muito cedo, logo estava explodindo. Se não vem essa reforma, que talvez não seja o ideal, mas vai mitigar muita coisa. Agora, fala-se em 10 anos, 1 trilhão. É essa reserva que nós tínhamos que foi dilapidada. Logo, hoje, qualquer um de nós aqui deveria ter uma aposentadoria, no mínimo, de 4, 5 mil reais. Como teve o Previ, pessoal do Banco do Brasil, da Petrobras, dinheiro que completa a aposentadoria deles. Nós deveríamos ter. Por quê? Avançaram no dinheiro do trabalhador. E essa previsão de 10 anos ter 1 trilhão é para isso, para ter uma reserva. Muito bem explicado. Muito bem. As pessoas não entendem por que em 10 anos precisa dessa reserva, né? Se você perguntar na rua, para que tanto dinheiro? É justamente isso, nós não temos reserva nenhuma. Hoje você sabe que um trabalha de manhã para pagar o aposentado que já trabalhou. E sem reserva. E um número muito grande, né? Tem gente aposentada com 55 anos, enfim, e vive até 80, 90 anos. Engraçado que isso me lembrou as minhas aulas de contabilidade há muitos anos atrás, embora eu não me considere, nem posso me considerar contador, porque afinal de contas era a maneira mais fácil de você seguir em frente, driblando química, física, essas coisas todas. Mas eu me interessei, porque é uma ciência curiosa. Eu me lembro do espanto, corroborando o que o Dr. Baltazar disse, o espanto que eu tive quando ainda muito menino, né? Era aquela época pós-Brasília, em que o meu professor explicou, porque as notas, não sei se você se lembra, Dr. Baltazar, vinha lá, digamos, a cara do Getúlio Vargas, suponhamos, né? 10 reais, 10 reais, mil reais abobrinha, não era nem real, né? Era cruzeiro, né? Cruzeiro, né? E vinha assim, estampa 2, estampa 3. Aí um dia eu perguntei para o professor Dr. Campante, professor, por que tem estampa? Eu tinha 18, 19 anos, ou talvez menos até. Eu disse, meu filho, é o seguinte, porque antigamente era 10 anos atrás, antes da Constituição de Brasília, tudo que tinha a nível de moeda, de dinheiro, tinha o equivalente no Tesouro Nacional em ouro, que era realmente a grande moeda. O lastro. Mas com a feitura de Brasília, se fez necessário imprimir mais sem o devido lastro. Então, você tinha a nota original, que tinha, digamos assim, 1000 cruzeiros que fosse em ouro, estava lá inteira. Aí fez-se a foto dessa nota, era estampa 2, e reduziu para metade o valor do ouro lá. Tinha até estampa 3 e estampa 4. Não acredito. E isso é que foi que inflacionou realmente. E o que ocorreu foi o seguinte, você vê, por exemplo, a nota de 10 reais, era que tinha o retrato de Getúlio Vargas, porque era que corria mais na sociedade. E valor recebido vinha estampado na nota. Aquele valor recebido era o seguinte, você tinha 10 reais, equivalia a 10 reais em ouro, ou coisa que o valha, que o governo estava depositado. Recebeu aquele dinheiro e aquela nota equivalia.
como você dissera, depois de Brasília, trocou. Em vez de dizer valor real, era valor legal. É valor legal. Quer dizer, você está fingindo que paga e o outro está fingindo que recebe. Entendi. Eu quero registrar aqui, gente, queridos amigos que estão vendo a gente no momento, procurador de Estado, o nosso querido Henrique Valadão, doutor Henrique Valadão, amigo querido, tantos advogados mais proeminentes, meu amigo há mais de 40 anos, que por sinal é radialista também, tem um belo programa na Rádio Imperial e é pai do Henriquinho, que também é advogado e procurador, se não me falha a memória. Um abraço para ele. Abraço para o Francisco de Assis, famoso Ronaldo Kelly da época da Rádio Bandeirantes. Francisco de Assis. Né? Que hoje está vendo a gente, grande comunicador. Trabalhamos juntos na Manchete também, um beijo, Uma voz muito bonita. Maravilhoso. E bastante inteligente, com grande personalidade. Advogado, hein? Advogado, Se formou em Direito. Maravilha, Advogado. Não sabia. Advogado. Parabéns, Chico. E o Fábio Bittel também vendo a gente. A Sônia Maria Scaleia recebe aí o nosso carinho, o nosso abraço. Pois é, então voltando à história, agora uma pergunta que as pessoas fazem e que a gente espera. A minha expectativa é que após essa reforma, que evidentemente ainda tem que ser votada pelos destaques, Sim. E depois desse voto vai para ser ou não aprovada, eu acho que vai ser no Congresso Nacional, parabenizar desse particular o projeto do governo que deu 373 votos. 379. Perdão, 379. Isso. Esperava-se 330. No máximo. No máximo. Quer dizer, inclusive pessoas contrárias, de partidos contrários, tanto do PDT quanto do PSB, acabaram votando a favor. Né? Isso sinaliza uma solução e atrás dessa reforma, uma vez feita, quando chegar a ser feita, aí me parece que o pessoal se anima a fazer reformas financeiras, reforma também do ponto de vista daqueles que são privilegiados, tributária e que ganham muito, não é isso? Pessoas que ganham muito. As pessoas, ontem até teve uma pesquisa, vai sair agora há alguns dias, um amigo meu do Ibope me passou, da opinião sobre o governo Bolsonaro nos primeiros 6 meses, né? Vai sair uma pesquisa do Ibope agora. As pessoas esquecem que esse governo só está aqui há 6 meses. Há quantas décadas a reforma da Previdência tramitou no Congresso e ninguém quis colocar a mão? Por quê? Porque ela é indigesta. Ela é impopular, né? Ela é impopular, ela é difícil de você explicar, porque tem muitos fatores. Então, esse governo, independente de quem votou, quem não votou, não importa. Esse governo conseguiu fazer em 6 meses o que o PT não conseguiu fazer em 18. E fez. Agora é um pontapé. A reforma tributária é tão ou quão mais importante do que essa reforma da Previdência. Por quê? Porque tem muita gente ganhando muito e pagando pouco imposto. Verdade. E tem os assalariados, assim como nós todos aqui, a gente pagando os olhos da cara. A gente paga muito imposto, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. A gente paga muito imposto para sustentar uma classe que representa 9% da população, que detém 80% da riqueza do país. Então tem que ter uma reforma da Previdência para equacionar. Quem ganha um salário não precisa pagar, quem ganha 1,5% paga 3%, e quem ganha um pouco mais, como é nos Estados Unidos. Você tem que, as grandes riquezas, eu digo daqui para frente, passado é passado. Quem ganhou, ganhou, quem guardou, guardou, quem comprou, comprou, não tem problema. Mas eu acho que é tão ou quão importante essa reforma essa reforma tributária para poder cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos, porque senão fica aquela coisa, a gente continua pagando os luxos, a mordomia de quem está na classe acima, que representa 9% da população. Eu tenho uma ótica um tanto diferente. Você vê que nós já tivemos uma reforma tributária cuja lei é 5.172, 52, uma coisa assim. Foi do professor Roberto Campos, no tempo de Castelo Branco, era o presidente da República. Na época, acabou-se aquele imposto de consignação. Muito bem, o federal estipulou todos os tributos, mas aí dividiu. O federal, o estadual e o municipal. Ninguém pode, nenhuma entidade da federação pode criar um imposto que conflite, se é municipal, que conflite com o estadual. Tem imposto de renda, mas o estado não pode ter um imposto de renda. Tem o ICM, o federal não pode ter, enfim.
ISS. E a regulamentação passou a ser, no caso, o ICM, o Estado regulamenta, cada um o municipal. Muito bem, falou-se agora, está se falando de uma reforma, ou seja, houve uma evolução. Agora, eu sempre parti do primado da igualdade. Se você, primeiro, oportunidade para todos. Sim. Não importa se você é pobre, rico, aqueles que se destacarem. Agora, se você honestamente forma um patrimônio com seu trabalho, com a sua intelectualidade, você inventa, eu acho que você não pode ser taxado mais porque ganhou mais em razão daquilo que você edificou. Muito bem, taxa todo mundo, mas uma igual. Porque eu sou contra, sinceramente, a herança. Você vê que nos Estados Unidos tem algumas unidades da federação, que lá nem é federação, lá os estados são quase que soberanos, que a herança é taxada em 60%. É verdade. Aqui o que são 4%, 5%, e cria o parasita, ou seja, alguém... O herdeiro. Exato. Lá não. Obriga cada um a trabalhar desde cedo, a preparar. Agora, se você, em termos de igualdade, se você é pobre ou rico, mas você teve a mesma escola que um que o outro, e você se destacou, você não vai pagar mais que o outro porque você ganha mais. Você ganha em razão do seu valor. Concordo em parte com o Dr. Baltazar, mas eu entendo o que o Fábio falou. Não é cobrar mais, é cobrar. É cobrar. Exato. Porque Mas tem muita mas gente por rica. igualdade. Isso, Tem por igualdade, com igualdade. exato, Tem muita gente rica, milionário, que não é nem Sim, os nossos padrões, é pessoal de muito muito dinheiro, acima, que não se cobra nada. Por exemplo, aqui o Fábio Pito, o seu xará, está perguntando. Concordo com o meu xará Fábio, reforma tributária, é injusto quem paga imposto que ganha menos, seja igual quem ganha muito dinheiro. Eu acho que pode ser igual, mas tem que pagar isso. E outra Ele diz coisa, assim, por que não cobrar dos banqueiros, por que não cobrar dos milionários? E outra coisa, esse dinheiro, professor, tem que voltar para a gente em forma Da coletividade. Da coletividade. Do social. Nós trabalhamos, nós pagamos impostos na física e na jurídica e pagamos o nosso plano de saúde. Então nós somos taxados 3, 4 vezes e continuamos pagando plano de saúde. Por quê? Não dá para você ir numa UPA. Não tem como. Porque a UPA está cheia de pessoas que não têm condição de pagar um plano de saúde. É verdade. Você vê, em qualquer lugar da Europa, você paga 40%, 50%, 60%. Eu vou até aí para dar um testemunho Isso. de vocês. Eu fico perguntando, imagine, Baltazar, se nós não tivéssemos condição, a gente está falando de classe média, de pagar um plano de saúde. Pois é. Eu tive fui com o meu filho, até a convite dele, nós fomos lá para Gramado, eu fui andar, você sabe disso. Você quebrou a perna. Eu quebrei a tíbia, e em função de ter o plano de saúde, aqui você tem uma como é que se diz, uma placa de titânio, aqui abriu-se aqui através do Dr. Marcelo Felipe, que foi o excelente médico que fez esse trabalho, enfiou dentro da tíbia, que é a canela da gente, uma haste de titânio, né? E é aquela história, pago caríssimo o plano de saúde, correto? Mas nessa hora... Mas foi abraçado. Eu fui atendido imediatamente. Perfeitamente. Quer dizer, e se não tivesse plano de saúde? Você Seria teria, uma obrigação do governo. você teria uma cirurgia parecida, mas 2 anos depois, no E Intus. provavelmente não recuperaria. Não recuperaria. Sabe o que acontece? Alguns estados, nos Estados Unidos, aqueles mais populosos, lá não existe esse diploma de saúde. Sim. Mas por quê? Se você vai a um médico do estado, todo mundo paga. Mas se você... eu só ganho $10 por mês, então você vai pagar $1 por mês. Tudo é pago de acordo com a renda que você tem. Logo, meu irmão, que era médico de pronto-socorro, ele era chefe de equipe, ele me dizia que tinha gente que ia para procurar o posto de saúde por causa de caspa. É verdade. E se chegasse um caso de emergência, não podia passar na frente, que era uma briga. Verdade. Eu pago imposto, eu pago... Enfim. Vou dar um testemunho depois sobre isso. No momento que você tem que pagar R$1, você não vai à toa. Vai procurar. É por isso que na Europa, nesses lugares, há um pagamento mínimo, mas tem. Mas paga, Você, isso. de graça, todo mundo vai. Ontem nós fizemos uma reunião lá no Hospital dos Servidores,
eu sou da comunicação lá, fizemos uma reunião com a enfermagem, e junto com o diretor do hospital, Dr. Vladimir. Qual era o problema da enfermagem? O nosso hospital do setor ele não tem emergência aberta, né? Ele é um hospital para tratar quem já está com problema de saúde. Então você faz um protocolo e você é atendido no hospital, tem todas as especialidades. E qual era a dificuldade? Nós temos uma emergência interna. O que é emergência interna? A pessoa está com pneumonia e teve uma pressão alta. Ela desce, vai para a emergência interna e a gente cuida e ela volta para o leito dela. O que estava acontecendo? Determinados médicos, para agradar e para fazer gracinha, recebia no celular uma ligação de um paciente que é tratado lá, mas não está internado. Ah, doutor, estou cheio de dor de cabeça, uma enxaqueca, vem para cá para o plantão interno. Esse paciente saía de casa e ia para o plantão interno. Chegou um ponto do plantão interno estar atendendo mais gente de fora do que gente de dentro do hospital. Sobrecarregando quem? A enfermagem. Porque o médico determina, dá um medicamento tal e vai para casa. A enfermagem tem que cuidar, tem que nebulizar. E aí ontem acabou-se com isso. Então, só vai para a emergência interna quem está internado no hospital. Agora né? você vê como é que as coisas no Brasil não funcionam. Uhum. Eu estou há muito tempo na imprensa, né, bem da verdade, por questão até de idade, são 57 anos feitos agora dia 2 de junho. Opa, coisa boa. Então, 73 de idade. Muito bem. De êxitos. De êxitos e vitórias. De insistência. De vitórias. Agradeço o carinho do Baltazar, que é amigo querido, como você também é. De vitórias. Né? Mas então eu estava pensando o seguinte, olha rapaz, eu me lembro logo que eu deixei a Rádio Globo, né, que fui depois para a Manchete, já naquela época havia o discurso dessa história das UPAs que acabaram sendo criadas, Sim. mas que lamentavelmente, como você mesmo falou, estão sendo mal utilizadas. Mal utilizadas. Não só do ponto de vista de quem vai procurar, às vezes até... É para fazer a triagem. É triagem. E o que eu me lembro é o seguinte, agora recentemente, não tão recentemente, há 3, 4 anos atrás, nós estivemos em Portugal e eu estou na iminência de um filho que vai morar em Portugal também. Uhum. Em Portugal é exatamente como o Baltazar disse. Quer dizer, primeiro, a qualidade dos hospitais é um negócio fantástico, porque bafejou-se da Europa. Sim. Portugal nem sempre foi o que era a Europa e hoje é. Essa é que é a realidade. Um abraço para o professor Jorge Trigo, que está nos vendo lá e que foi presidente da Câmara de Sintra, né, que é nosso amigo querido lá em Portugal. Muito bem. Então, em Portugal, você paga, sim, mas você paga uniforme para todo mundo e você paga o equivalente, eu diria hoje, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, em torno de R$30 para uma consulta. Então, e outra coisa, idem exames e outras coisas mais. Então, o pessoal é atendido, tem esse detalhe, que você vai pagar alguma coisa, mas em contrapartida você tem um atendimento para toda a estrutura à disposição. A estrutura, daí que muita gente, ainda ontem eu conversava com o doutor Munhoz, ele comentando que o médico brasileiro se mudou para Portugal. Muita gente. Hoje a qualidade de vida, lamentavelmente, nós somos obrigados a reconhecer, é muito superior, muito bastante enfático ao Brasil, que lamentavelmente está mergulhado na violência. Mas não tem sido fácil viver lá. Lembra da Cláudia Rolim, produtora, foi produtora do Antônio Carlos, ela está morando lá há 2 anos. E ela me disse o seguinte, olha, eu ganho 700 euros, ela trabalha numa padaria, paga 300 de aluguel, uma casinha pequenininha. E não é fácil porque os brasileiros que já estão lá há algum tempo não estão registrando os brasileiros que estão indo, não estão pagando, não estão recolhendo os impostos, e aí você acaba ficando desprotegido porque não tem quem procurar. Então, muita gente foi para Portugal, mas não está fácil viver lá. Agora, quando você vai com um emprego, quando você é um médico, né, é diferente. Para tudo, para onde você vai, você tem que se estruturar. Sim. Não é verdade? E se submeter também, né? E se submeter também. Agora, o que eu vejo é isso. A gente tem visto muito esse exemplo que você deu aí, mas me perdoe, ela não se estruturou. Não é? Porque hoje, para você viver com um casal em Portugal e viver bem, você pode ganhar 1.200 euros, mais ou menos.
você vai ter uma qualidade de vida bastante razoável, e inclusive aqui em casa todos têm a cidadania portuguesa. dupla cidadania. Ah, que legal. Menos Eu também tenho a cidadania portuguesa. Menos você por quê? Porque eu demorei no trâmite, eu ia tirar da Itália, mas da Itália é muito mais complicado. Muito mais. Então já está a caminho, mas ainda não chegou Leva a uns 5 anos para tirar, né, da Não, Itália? na Itália, 5 anos você gasta perto de 10 mil reais a 12. Nossa. A minha demorou menos de um É, ano. é, Meu pai era lá de Chaves, Isso. e meus filhos já têm a cidadania. Todos os meninos aqui já têm a cidadania, Samira ainda, tem filha de português, e eu posso porque sou marido. Quer dizer, então o que acontece? Também demorou um ano e pouco. E você gasta, junto ao consulado, pelo menos o último, R$2.500 e tal. Então já é um fator diferenciado. Já. Mas o principal não é só mudar para Portugal. Para qualquer país que você vá, você tem que ir com um mínimo de estrutura, um mínimo de previdência. Um mínimo de reserva. Então, infelizmente, fatos como esse que você citou acontecem, mas não daquelas pessoas que se premoniram. Sim, Né? sim. O maior adversário pode ser que, de repente, você muda o seu núcleo de conhecimento. Perfeito. Né? Aquelas pessoas que, como vocês, que nos acompanham há anos, então já é muito mais difícil. Né? Mas o que eu posso atestar, porque estive em várias cidades de Portugal, os portugueses, quase que de um modo geral, nos recebem com um carinho impressionante. Não, eu não disse os portugueses, não. Os portugueses nos abraçam, os brasileiros. Os maus brasileiros. Os maus brasileiros pelo amor de Deus, que estão usando essa mão de obra que é barata, essa né? informação é importante para que a gente faça um alerta. Cuida de saber para onde você vai. Isso, né? isso. E saber o que vai fazer Vou lá. deixar vocês que hoje eu estou fazendo a Fica aqui, mas tá ruim, tá não, bom. porque na hora de fechar... Mas tá cedo ainda, a gente não pode tá até tão umas cedo 9 por e causa 10. da bateria. Podemos Ah, por causa da bateria, tentar. podemos. Se por acaso a imagem sair... É porque acabou a bateria, foi mas nós continuaremos aqui. Mas vamos lá, vocês continuam, eu fico aqui atrás. Tem um rapaz que tem um programa no Facebook, ele é muito engraçado. Eu não me lembro agora, até eu queria que a André, se tiver online, me passasse, a mandar um abraço para o Oscar Berro. Oscar Berro, mandar um abraço. Olha só, o Otávio de Mello, por favor, dá um abraço. Mandar um abraço para ele do Antônio Carlos, que é diretor administrativo dos servidores, mandou um abraço para ele. Olha, a Eva Maria, Clube de Regatas Vasco da Gama, bom dia, querido, tamo junto. Otávio de Mello, se eu não tivesse plano de saúde, a operação de próstata, o médico pediu 15 mil, no plano saiu 1.700, quer dizer, ele tem aquela coisa, né? Pagou uma parte. Isso. Fábio Bito, presente de Grego. O Oscar Berro também, bom dia. E outra coisa, tenha mais pessoas aqui a bordo, que agora me fugiu. Se eu lembrar, eu falo. Por favor, continue. Tem um rapaz na internet que ele está morando nos Estados Unidos, ele é faxineiro, né? Sei. E ele tem um programa no YouTube, um canal que é muito interessante, que ele diz o seguinte: não adianta você vir para cá para aventurar. Não adianta você vender um carro que você tem de 10, 12 mil reais. Doutor Hernando Sampaio vendo a gente, grande oncologista. Opa, abraço do INCA, Hernando. 44 anos de formado, nosso debatedor, né? Quantos anos, colega nosso, né? Aqui mesmo esteve. Né? Aqui mesmo, está fazendo 44 anos de formado. Olha que maravilha. Mandei um abraço para ele, para o Oscar Berro, e para todos que estão sintonizados aqui conosco. Sintonia fina. De alta qualidade. De altíssima qualidade. Então ele diz o seguinte: colega, não adianta vir para cá porque você vendeu um carro de 10, 15 mil reais, transformou em dólar e você vai se dar bem aqui na América. A América abraça, mas você tem que vir estruturado, que foi exatamente o que você falou. Tem que levar uma reserva. Planejamento é tudo, né, Baltazar? Não, e já tem que ser um lugar onde você possa trabalhar e não é chegar a aventurar, olha eu aqui, né? Tem que ter. É um convite, alguma coisa que já seja mais ou menos acertado, né? Você não pode desembarcar lá e olha eu aqui, onde é que eu vou bater de porta em porta? É uma aventura, pode ser que dê certo, mas também não, né? É engraçado que nós estamos agora fazendo o caminho inverso, né? Os nossos antepassados vieram de lá. É verdade. Até da África também. Meu pai era português, veio de lá. Os E meus avós naquela também. época, era o navio Vera Cruz e o Santa... Era Maracruz, Vera Cruz, e o outro era o Santa Maria, parece que não me engano. Vinham aquelas levas de imigrantes e iam trabalhar em padaria, quitanda, isso.
e depois enriqueciam, a verdade é. Depois voltavam, porque eram muito econômicos, trabalhadores, né? Eu me lembro que até na época havia aí um anedotário, né? Que o português tinha inventado duas coisas no Brasil. Era o trabalho e a mulata. É verdade. Eles se casavam com as escuras. Olha, a informação... Miscigenação, né? Trabalhadores. Você sabe que lá em Porto Seguro tem uma coisa interessante. Quem conhece aí Porto Seguro, vocês conhecem, né? Você lembra daquela estátua da Índia em direção ao mar? E aí a gente perguntou por quê, né? Então, na verdade, falou em essa mistura, miscigenação, disse que um português, um marinheiro, né, transou com a Índia, e a Índia ficou apaixonada, só que ele teve que ir embora. E a história é muito bonita, é romântica e terrível ao mesmo tempo. Ela mergulhou e morreu. Ela seguiu o navio, né? Uma vez eu fui fazer uma entrevista, trabalhava na revista Manchete com o professor Darcy Ribeiro. Olha. E Darcy Ribeiro tinha uma casa em Maricá, que depois virou um museu. Acho que até está abandonado lá. E a casa dele muito pequenininha, muito simplesinha, mas tinha uma piscina e uma rede. E você via assim o infinito do mar dessa rede, né? Ele era antropólogo. Um cara muito inteligente. E é pai dos brisolões, né? E aí eu perguntei para ele, professor, por que o senhor fica aqui o tempo inteiro nessa rede, virada aqui para a África? Ele, porque eu sinto o cheiro das mulatas africanas. Vem tudo de lá para cá. Eu estou direto para África. Qualquer coisa eu pego um barco aqui e vou namorar na África. Então, era um romântico. Era um romântico e fiz uma entrevista muito legal com ele. Gostava muito dele. Era um professor muito carismático, né? Então essa coisa da miscigenação é daí. Agora, os portugueses vieram e ficaram aqui, né? Diferente de alguns outros povos, né? Eles ficaram aqui, então você tem portugueses... Constituíram famílias, né? O avô do meu filho, que é pai da minha ex-mulher, é português. Veio para cá de barco, né? Naquela época, acho que era... Como é que era o dinheiro? Eu acho que eu vou poder mostrar para vocês, vou entrar em quadro aí, para mostrar uma obra que realmente nos orgulha, né? A nós que somos descendentes de italianos, né? Esse é o livro Os Grandinetes do Brasil. Olha, que legal. Isso aqui é o livro da sua família. É da família. Esse livro foi feito pelo José Roberto Toledo Novaes, que já é falecido, foi casado com uma prima minha, né? E ele da família tradicional de onde eu nasci, Cruzeiro, porque foi o Major Novaes que fundou o Cruzeiro, né? Então ele amava muito a Margarida, que até hoje está em vida, um beijo para ela, lá em Mogi das Cruzes, e ele fez primeiro o livro dos Novaes. Aí ela naturalmente reclamou. Como ele possuía uma condição muito boa, porque ele era diretor financeiro e administrativo da Siderúrgica Nacional, e foi um homem sempre muito econômico, muito competente, ele foi alatrônico, que tá vendo? Vou mostrar aqui para todo mundo ver. Vamos ver se vai achar ali, daqui a pouco vai aparecer. Ele foi alatrônico, que é esse povoadozinho de 5.000 pessoas, mais ou menos, que até hoje é a mesma coisa, onde a minha família nasceu. Então todo o Grandinete no mundo, ele é parente. Os italianos... Os italianos... Um veio só. É um veio só. Trouxeram para o Brasil um legado bem acentuado. Certo. Você vê de São Paulo para baixo, a colônia japonesa, a colônia italiana, a portuguesa ficou mais no Rio. Mais para o sul alemã. Sim. Mas a colônia italiana, ela marcou a época aqui no Brasil. Os descendentes e também, e sabe, Walter, também na Argentina. Também. Nós temos primos lá. Então, por exemplo, meu bisavô, que chamava Francisco Grandinete, casado com a Teresa de Acoia, eles vieram para aqui, eu estou tentando achar, porque aqui você tem os víveres, que o tipo de coisa, contrato de embarque entre os acima citados agentes e a senhora Grandinete Teresa, de 37 anos, Teresa de Acoia, de 37 anos, domiciliada em Latrônico, portadora do regular passaporte para o exterior, expedido pelo vice-prefeito de Luga Negro, e certificado militar. O navio Arquimedes partirá de Nápoles no dia 15/5, direto para Gênova, de onde o passageiro fará o transbordo para o navio vapor Ativita, que partirá no dia 20/5 de 1888.
Agora é importante para Buenos Aires. vocês dois explicarem por que esses povos vieram para cá. Lá na Isso é Itália, importantíssimo. perdão, ele vai dar explicar por causa do frio. Por causa do Por causa do frio. frio, que era muito também, grande. a fome, houve uma A época, fome. Isso. como foi na Irlanda, para os Estados Unidos, que muita gente morreu de fome e muita gente migrou para o novo mundo. Isso. E nós aqui recebemos, vou dizer, São Paulo hoje é aquela potência, por quê? Primeiro é um clima de planície. Sim. Planalto, planície. Segundo, a colonização italiana e japonesa. Japonesa é muito forte. E terceiro, uma coisa que pouca gente avalia. São Paulo tem 4 rios que correm para o interior. Para o interior. Entende? Tudo isso, mas a colonização italiana em São Paulo é muito forte. Fortíssima. Engraçado que tem uma historinha muito interessante com relação a essa migração dos meus bisavós. Que deram origem à família toda. Eu tenho o Zé Roberto Candinetti, agora um abraço para ele, o Eduardo Candinetti, que é um brilhante advogado, um escritório de advogado lá em Belo Horizonte, enfim. Mas quando eles vieram, era o frio, porque eles tinham que armazenar, minha avó contava isso, 6 meses para enfrentar os 6 meses de frio. Por outro lado, eles eram muito católicos, claro, Itália, né? Então os padres estimulavam a saída para o Brasil, para a América, fazer a América. Para a América. Eles não sabiam bem o que era Brasil. E tinha muita terra aqui, lá muita não tinha. terra e tal. Era uma nesgazinha daquelas fazendolas. Então meu avô tinha uma venda, que na época era venda, tipo armazém e tal, e deixou com a Teresa Jacóia e os filhos, Antônia, Egídio, Miguel, meu avô. E deixou lá, eu vou na frente. E foi para Buenos Aires, chegou em Buenos Aires, ficou hospedado na igreja e não tinha emprego em Buenos Aires. Aí o padre arranjou para ele vir para o Rio de Janeiro. E veio no Rio de Janeiro fazer a Avenida Central. Trabalhar braçalmente na Avenida Central e tal. E a partir daí, a minha avó perdeu notícia, a minha bisa perdeu notícia do meu avô. Então ficou um ano aqui e ela disse, mas peraí, cadê o homem? Né? Sabe o que ela fez? Mulher de têmpera, ela vendeu tudo e veio com os filhos. Nossa. Quando chegou aqui no Rio de Janeiro, ela foi procurar realmente o Itamaraty, né? Onde era o negócio da imigração, serviço de imigração, e disseram, não, ele está em Cruzeiro, onde eu nasci. Já não estava mais aqui. Está em Cruzeiro trabalhando na Rede Mineira de Aviação. Então faz favor de chamá-lo, porque a mulher dele está aqui com os filhos. Eu não sei o que ele estava fazendo. Ele não tinha casado de novo, não. Porque alguns deixaram lá, vieram para cá e casaram de novo. A gente desconfia de alguma coisa. Porque, mas você por aqui, e o que foi feito à venda? Vendi tudo e estou aqui. E aí ela reassumiu o barco da família. Sensacional. Né? E aí nasceu em Lambari o Hotel dos Jardinetes, que hoje é um negócio, outro hotel e tal, e a vida que se seguiu, né? Muito bem. Que loucura. Que né? loucura. Assim, né? Mas trabalhavam, enfrentavam a terra, tudo. Sim. Trabalhavam. Veio as fortunas, Matarazzo, tudo isso. Você vê que meu avô tocava clarinete e era maestro, né? Mas era também marceneiro, porque na época com música você não fazia nada. Não fazia nada. Né? Então, hoje já não faz muito, né? Hoje já não faz muito, né? Só se for o Nenel de Moraes. Sim, Carlos Escola, Aí faz. Mas também fazem cada coisa boa e bonita de Não é verdade? Nossa, mas o meio artístico é muito restrito, muito, né? muito. Em termos muito de fechado. Brasil, né? Não, lidar com o poeta, lidar com o artista em geral é difícil. Eles têm uma sensibilidade acima da nossa, do comum, do ordinário, né? Eles vivem, eles privam das musas. Isso. Grandes momentos solitários também. Muito. Mas a nossa cultura é plasmada nesse cântico, né? Você vê que há determinados cânticos que são verdadeiros lamentos. É uma mensagem do povo, você vê que há uma assimilação. O povo, cultura de um povo é muito importante. O nosso Fábio Vitor é muito criativo, né? Olha só, está tão frio que eu estou pensando em colocar a mão no fogo, até porque não vale a pena. Baltazar, quero agradecer a você, muito obrigado por ter vindo, viu? Até uma próxima, se Deus quiser. Para você também. E aos nossos ouvintes e os nossos respeitos. Isso.
Isso mesmo, E gente. sexta-feira, amanhã, teremos a nossa... A fraternidade, né? da comunicação, nós estaremos reunidos, como fazemos uma vez por mês. Vamos ver aqueles medalhões, aqueles florões da comunicação, do jornalismo, do proscênio, do rádio, da televisão. Nós nos reunimos ali na praia de Botafogo, na sala VIP, 330, um novo hotel, ali, e ali trocar experiências, é o encontro de amigos. E cada um narra aquilo, essa vivência, um passa para os outros, e nós é que sabemos quem é quem, os valores, e aprendemos. Com a experiência, você aprende mais com a experiência alheia, às vezes até com a própria experiência. E ali é isso que nós fazemos. Ali, eu já disseram de certa-feita, é o nosso umuarama. Na linguagem tupi-guarani, quer dizer, o local onde os amigos se encontram. Isso. Que bacana. Pois é, minha gente, então estamos chegando ao final do programa do dia de hoje, agradecendo o carinho de vocês e lembrando que amanhã nós teremos aqui o Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE. Meu amigo fraterno, nosso querido beijo, amigo, Silvio. é verdade. E também o Dr. Cícero Munhoz. Outro amigo, o chefe médico do Hospital Alemão do Amparo. Está fazendo uma revolução naquele hospital. Realmente. Olha... Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, namastê.